Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos 7, versos 8 a 16. Atos 7, 8 a 16. Vamos começar a leitura com o verso 8, a parte B. Então está escrito: de Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Pode repetir essa frase comigo? Mas Deus estava com ele, e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então, José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Hamor. Até aqui. Eu gostaria então de conversar um pouco com vocês sobre o tema a vitoriosa providência de Deus na vida de um homem. A vitoriosa providência de Deus na vida de um homem. Todos nós que estamos aqui certamente cremos no Deus da providência. O que isso significa? Significa que mesmo que você não saiba, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mesmo que você agora não esteja experimentando, Deus está rigorosamente no controle da sua vida. As rédeas da sua vida não estão nas suas mãos, estão nas mãos de Deus. Quem comanda a sua vida não é o andar de baixo, é o andar de cima. Deus está trabalhando não contra você, Deus está trabalhando por você. Se você é um filho, uma filha de Deus, o final da sua vida já está escrito, já está decidido. É a glória. Agora, o percurso do começo da caminhada ao final da caminhada pode ter muitos vales, muitos desertos, muitas dores, muitas lágrimas, muitas lutas. Situações muito adversas poderão bater à sua porta. E se você não tiver uma compreensão de que Deus está no controle, de que Ele tem tudo nas mãos e de que Ele não perdeu o tirocínio da sua vida, o controle da sua vida, você corre o risco de ficar com muito medo, de desesperar-se da própria vida. Então hoje eu gostaria de trazer à sua memória esclarecida esse fato de que na vida de José, de forma tão eloquente, nós podemos ver essa verdade gloriosa da vitoriosa providência de Deus na vida de um homem. E José foi um indivíduo magnífico, foi fiel na adversidade e foi fiel também na prosperidade. Foi fiel ao seu pai, ele foi fiel ao seu patrão, ele foi fiel ao faraó do Egito, ele foi fiel sobretudo a Deus. Por isso, José talvez seja o mais
eloquente tipo de Cristo em toda a Bíblia. Há 7 elementos que nos levam a essa conclusão. Primeiro, amado do Pai, odiado pelos irmãos. Segundo, vendido por 30 moedas de prata. Terceiro, desceu ao Egito em tempos de prova. Quarto, perseguido injustamente. Quinto, abandonado pelo amigo. Sexto, exaltado depois da aflição. Sétimo, chamado de Salvador do mundo. Nenhum outro personagem na Bíblia tem tantos vínculos e elos de ligação tipológicos do que José do Egito. Então, eu gostaria que nós olhássemos aqui algumas verdades nesse texto. Primeira verdade, versículo 9. Os patriarcas, e os patriarcas aqui está falando dos 12 filhos de Jacó, os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Então, o primeiro ponto é esse: a presença de Deus conosco. A presença de Deus conosco. Deus não nos livra dos problemas, mas está conosco nos problemas. Preste atenção nisso. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito. Ele está sendo alvo de inveja, ele está sendo alvo de ódio, ele está sendo vendido como mercadoria. A providência é carrancuda. Mas no meio dessa circunstância toda adversa, está escrito: mas Deus estava com ele. Então, eu queria que nós recordássemos um pouco como é que foi essa experiência. Em primeiro lugar, José enfrenta a dor do desprezo de seus irmãos. Porque a sua família era disfuncional, convenhamos. Toda família poligâmica é disfuncional, não é verdade? Jacó tinha 4 mulheres, tinha filho de todas as 4. E aí, é uma mistureba muito grande, não é não? Se não bastasse isso, das 4, Jacó tinha uma que era a do coração. Essa que era do coração teve 2 filhos, José e Benjamim. Quando Benjamim morreu, a mãe morreu junto com o menino. Aliás, quando o menino Benjamim nasceu, a mãe morreu no parto. Então, José era o filho predileto dele. E Jacó, que vai se casar com 71 anos de idade, e quando volta para sua terra, quando José nasceu, tinha 91 anos de idade, também já não está assim muito bom da cabeça para criar esses meninos direito. E ele tem um erro de criação, porque diz a Bíblia que ele amava mais a José do que os outros filhos. Isso não é certo um pai fazer. Porque se ele tem outros filhos, e tinha muitos, e se cada filho tinha uma mãe diferente, de certa forma, então isso gerou nos meninos uma inveja, um ódio de José. Mas o Jacó pontuou isso, dando um presente para José, que era um ícone, que era um emblema, era o ponto de tensão, que era uma túnica colorida. E diz a Bíblia que, se não bastasse esse fato, José tem um sonho e resolve contá-lo. José sonhou que tinha os feixes, cada feixe representando um filho dos filhos de Jacó, e ele era um outro feixe. E todos os outros feixes vieram e se dobraram diante dele. Bom, ter sonho é uma coisa, contar sonho é outra coisa. Contar sonho para os seus concorrentes, pior ainda. Então, quando ele conta esse sonho, eles ficaram mais irritados com ele ainda. Passaram a odiá-lo mais ainda. Porque o sonho projetava todos os seus irmãos se curvando diante dele. Mas se não bastasse esse sonho, sonhou outra vez. Sonhou que o sol, a lua e as estrelas estavam se curvando diante dele. Era o pai e a mãe, seus irmãos. E aí passaram a odiá-lo ainda mais. Se não, vejamos aí. Agora eu preciso que você acompanhe comigo em Gênesis para a gente entender a história desse moço. Abra lá em Gênesis capítulo 37, comigo.
No versículo de número 4, veja você que eles... No versículo 3 diz que Israel, Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos. Estava errado isso. Mas no verso 4 diz: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Isso se chama de boicote. Boicote, né? Menino está em casa, ele chegava, todo mundo parava a conversa. José chegava, ninguém falava com ele. Puxava assunto, ninguém queria conversar com ele. Ele se sente boicotado dentro da casa dele. Mas olha comigo que não só boicote não, tinha ódio também. Versículo 4 diz que odiaram-no. Versículo 5, em virtude do sonho que ele relatou aos seus irmãos, o odiaram ainda mais. Versículo 11 diz que seus irmãos lhe tinham ciúmes. Se não bastasse isso, olha comigo no versículo de número 18, que há uma traição. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Para o matar. E se não bastasse ainda isso tudo, vejam comigo o desdém deles no versículo 19. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. E agora você percebe que José está sofrendo as mais duras provas dentro da sua casa. Ser perseguido por um estrangeiro, por um inimigo, é uma coisa. Você ser desprezado e odiado e alvo de inveja, de ciúme, de traição, de trama de morte dentro da sua casa, aí a coisa é muito mais complicada. Que idade ele tinha? Que idade ele tinha nessa época? Olha comigo. Ele tinha 17 anos. Ele tinha 17 anos. Então, você percebe, no versículo 2, tendo José 17 anos, é um adolescente, diríamos hoje. Poderia ficar para a vida inteira traumatizado. Mas ele enfrentou mais do que isso, ele enfrentou a dor do abandono. Olha o versículo 20 a 22, quando eles tomaram a seguinte decisão: vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: o animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Seus irmãos não toleravam duas coisas: o fato de José ser amado pelo pai mais do que a eles, e o fato de José projetar, através de uma visão e de um sonho, de que ele seria maior do que eles. Então, a melhor maneira que encontraram para eliminar o sonho de José foi matá-lo. Foi matá-lo. Então, você vai perceber, olha comigo lá no 42, 21, o que é que ele fez quando eles jogaram José naquela cova. O que é que eles fizeram? Olha o versículo 24, no 37, 24 diz: e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia sem água. E o que fizeram ao jogar o José naquela cisterna vazia sem água? O versículo 25 diz que eles então sentaram para comer pão. Tomar uma refeição. O menino foi jogado dentro de um poço. A intenção deles era matá-lo, deles, exceto de Rubem, que era o mais velho. A intenção de Rubens era devolvê-lo para o pai. E eles estão comendo. E o menino fez o que lá dentro do poço? Aqui não diz. Mas está escrito lá em Gênesis 42, 21. Vamos lá. Quando eles foram apanhados lá no Egito, pela crise de consciência, então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia de alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem essa ansiedade. Em outras palavras, quando José foi jogado dentro daquele poço, José rogava, pedia, suplicava: me tire daqui, por favor, me tire daqui, por favor, me tire daqui, não me mate, não me deixe aqui. E eles nem deram a mínima para ele. Insensibilidade emocional. Abandono completo. Mas ainda, José enfrenta a dor de sentir-se um objeto descartável. Porque volta para o 37 comigo,
Enquanto eles comiam, diz o versículo de número 25, que eles olharam e viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade, rumo ao Egito com seus produtos. Então disse Judá a seus irmãos, versículo 26, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Judá pensou o seguinte, bom, o negócio é descartar o José. Agora, a gente pode descartar o José e ainda pegar uma grana. A gente pode acabar com a vida dele e ainda lucrar com isso. A ideia do Judá foi boa, pensaram todos. O Rúben não está presente. Mas então o que fizeram? Vendem José por 20 moedas de prata. Era uma boa grana na época. E vejam vocês que esse menino virou mercadoria. É o tráfico de escravos. É o tráfico humano. Ele vira um produto. Seus irmãos não têm qualquer sentimento de amor por ele, ao contrário, querem tirá-lo da frente deles. E agora, se você perceber, ele está se sentindo um objeto descartável. No 37, 27 e 28, foi o que fizeram. Versículo 28 diz, e venderam por 20 ciclos de prata. Mas olha comigo o 31. Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. Porque se o menino sumiu, eles vão ter que dar um relatório para o pai. Como é que eles descartam José chegando em casa sem ele? Eles pegaram um bode, mataram, não tinha DNA na época para fazer pesquisa, rasgaram bem a roupa dele, a túnica dele, nem vão lá, mandam a túnica para o pai. Olha aí, por favor. Então, versículo 32. Então enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai. Eles não foram. E lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Olha aí o desprezo. Não de nosso irmão, teu filho. Mais uma vez ele é vítima da mentira criminosa de seus irmãos. Olha o 34. Então Jacó rasgou as suas vestes e cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Mas se você olhar o 35, José é vítima de uma consolação falsa de seus irmãos. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou a ser consolado. Agora preste atenção nisso, o que é drama de consciência? Quantos anos levou desse momento que eles venderam José para o momento em que eles foram a primeira vez no Egito? Vocês têm ideia de quanto tempo foi? Não? Foram 22 anos. José foi para lá com 17 anos. José foi feito governador do Egito com 30 anos. José governou 7 anos de grande fartura. Depois teve mais 2 anos de fome. Então, se você soma 13 com 7, 20, com mais 2, 22. 22 anos, eles contando uma mentira para o pai. 22 anos eles escondendo a verdade para o pai. 22 anos eles mantendo um falso consolo para o pai. 22 anos eles levando o pai a desistir de procurar o filho. 22 anos eles driblando a própria consciência. Mas José enfrenta a dor de viver sem identidade. Ele chega no Egito, como um menino de 17 anos, braços, corpo bom, braços fortes, bom escravo. E ele chega lá e ele é revendido. Ele chega lá sem nome, ele chega lá sem identidade, ele chega lá sem direitos, ele chega lá sem raízes, ele chega lá como um produto colocado numa vitrine, mão de obra, máquina de serviço, mercadoria humana, apenas isso. Mas ele enfrenta um outro problema. O problema da sedução sexual. Olha comigo, por gentileza, que idade ele tem quando chega no Egito? 17 anos. Agora pense comigo que esse rapaz, ele é seduzido pela sua patroa.
Não devia ser uma mulher feia, não é verdade? Convenhamos. E não é que ele não reconheceu a beleza dessa mulher. Mas com 17 anos, um psicólogo diria assim, é tempo de autoafirmação. Um médico diria assim, bom, ele está na explosão dos hormônios. Um outro colega de 17 anos diria o seguinte, bom, ele precisa provar que é homem. Ele poderia dizer assim, bom, o apelo foi irresistível. E não obstante essas circunstâncias, ele ficou firme. Agora, olha comigo capítulo 39, versículo 6, que há uma informação curiosa aí. Parte final diz, José era formoso de porte e de aparência. O menino era capa de revista. Então a mulher também, ela olhou para o menino assim, adolescente, 17 anos, corpo de homem, porte de homem, bonitão, capa de revista, e ela botou os olhos nele, não no dia que ele chegou como escravo, preste bem atenção nisso. Quando ela botou os olhos nele, ele já era considerado pelo seu patrão o líder da sua casa, chefe da sua casa, Deus abençoando, o cara botava a mão, tudo dava certo, aí o Potifar disse, olha, você é tão bom na administração, que eu vou confiar tudo a você, eu só quero saber da comida que vem para a minha mesa, não quero mais nada, você toma conta de tudo. E o menino botava a mão e Deus abençoava, botava a mão e Deus abençoava. Quando essa mulher viu duas coisas nesse camarada, ele é bonito, e ele é inteligente, ele é bonito, e ele é articulado, ele é bonito, e o camarada tem liderança, ela botou os olhos nele. Então note isso. Terceiro lugar, capítulo 39, versículo 1, ele foi levado para o Egito, estava longe da família. Se fosse hoje eu podia racionalizar assim, olha, mas ninguém me conhece aqui, eu posso fazer acontecer, eu sou um anônimo aqui. Não vai acontecer nada, não vou nem produzir escândalo. Longe da família, adolescente, bonito, longe da família. Quarto, ele era escravo, ele foi vendido, comprou dos ismaelitas, versículo 1. Ou seja, ele não é dono da vontade dele, ele não é dono da liberdade dele. Ele pode dizer assim, mas foi minha patroa, e minha patroa manda em mim. Eu não tinha outra opção. Quinto lugar, ele foi tentado diariamente. Olha comigo o versículo 7. Aconteceu depois dessas coisas que José já era o líder da casa, e Deus estava abençoando a casa do homem por causa dele, aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. A mulher já vai direto no ponto, ela não fica só com flerte, não, ela vai direto ao ponto, vamos para a cama. E notem vocês, no verso 10, que aqui que entra o aspecto, falando ela a José quantas vezes? Todos os dias, e não lhe dando ouvidos. Uma coisa é a pessoa ser tentada de relance, a outra coisa é a pessoa ser tentada, e a tentação vem, e a tentação repete, e ela repete de novo, e vem no outro dia, e outro dia também, e ela vai crescendo, vai se avolumando. Lembra do Sansão? Quando ele foi se envolvendo com Dalila, e a Dalila foi entrando no jogo dele, ele foi abrindo o coração pouco a pouco, e daqui a pouco diz a Bíblia que deu-lhe uma impaciência de matar, e ele não aguentou mais e abriu tudo para ela. Esse é o caso aqui, deita-te comigo, deita-te comigo, deita-te comigo, deita-te comigo, deita-te comigo, deita-te comigo, e dia após dia, semana após semana, mês após mês. E diz o versículo de número 10, que não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Aí você percebe uma coisa, ela é patroa, mas quando José percebeu que tinha um risco por trás, tinha uma intenção por trás, nem perto dela ele ficava mais. Isso é um alerta para nós, irmãos. Tem hora que a gente cai em tentação, é porque a gente acha que a gente sabe a hora de parar e até onde pode ir. Nem você nem eu sabemos até onde podemos ir e a hora que devemos parar. A única maneira segura é fugir da situação. Porque se você for tentar administrar a situação, você naufraga. Aí olha a última cartada.
Versículo 11, 12. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Então, pense comigo nessa situação. Ele então poderia justificar: bom, eu fiz tudo o que dependia de mim, mas eu fui agarrado. Esse moço preferiu estar na prisão com a consciência limpa do que estar em liberdade, na cama da patroa, com a consciência culpada. Por que ele não caiu? Por que ele não caiu? Olha a explicação que este homem vai dar. Primeiro, a consciência da presença de Deus na sua vida. 39, 2 e 3. O Senhor era com José, que via ser homem próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Ou seja, esse homem quer ser grato a Deus. Ele sabe que Deus é com ele, que Deus abençoa a vida dele, que Deus abençoa a casa do patrão dele por causa dele. E esse homem não quer desonrar a Deus, porque Deus tem sido generoso e fiel com ele. Segunda coisa. Versículo 5, e desde que o fizeram mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Ele sabia da bênção de Deus em sua vida e através da sua vida. Mas no verso 9 ele explica isso melhor. Vamos ler comigo a parte B do verso 9? Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Maldade contra quem? Pecar contra quem? Maldade contra o marido da mulher, pecar contra Deus. Por isso ele resiste. Mas esse homem enfrenta um outro problema. Ele suporta a dor da demora de Deus. Irmãos, às vezes quando ele está passando uma prova, assim, eu estou passando por uma grande prova, aí você pergunta: quanto tempo? Ah, uma semana. Uma semana de prova. Quanto tempo? Um mês terrível na minha vida, um mês. Sabe quanto tempo foi a prova do José? 13 anos. Sabe em que período? Dos 13 aos 30. Dos 13 aos 30, dos 17 aos 30 anos. Você está passando por uma prova assim? Ano após ano, ano após ano, odiado, alvo de ciúme, de traição, de inveja, de conspiração, se sentindo mercadoria humana. Mentem acerca de você, da sua integridade. Jogam você numa masmorra. Aí o José está lá, Deus abençoa o cara lá na cadeia, Deus abençoa o camarada. Mas aí ele é traído lá dentro da cadeia, ele decifra os segredos do copeiro do rei, mas o copeiro do rei não se lembra dele, ele é esquecido lá. Agora pense comigo a cabeça de um menino de 17 anos, que está lidando com essas provas todas, 13 anos, passando de problema em problema, de luta em luta. Meu Deus, onde o senhor está? Por que o senhor permite isso? Por que o senhor não me tira daqui? Por que o senhor não me escuta a oração? Por que o Senhor me deu um sonho lá no passado para me fazer sofrer tanto? Onde está o cumprimento dos meus sonhos? Onde está a tua promessa? Onde está o teu projeto na minha vida? Deixa eu dizer para você, às vezes a providência é carrancuda mesmo. Mas em tudo isso, o que diz lá em Atos? Mas o Senhor era com José. Mas o Senhor estava com José. Às vezes nós temos uma ideia de que quando Deus está conosco, não tem problema. Quando Deus está conosco, não tem luta. Quando Deus está conosco, não tem vale. Quando Deus está conosco, não tem justiça. Quando Deus está conosco, nada vai nos acontecer de mal. Quando Deus está conosco, nós não vamos enfrentar reveses na vida. Deus estava com ele, mas durante quantos anos? 13 anos. É problema em cima de problema, é luta em cima de luta. Então não reclame não, murmure não, desanima não, não perca a confiança não, não ache que a coisa acabou não. Deus está trabalhando,
e trabalhando por você e não contra você. Mas, vamos ver o segundo ponto, olha comigo, agora volta lá um pouquinho, por favor, em Atos, capítulo 7, por gentileza. E vamos olhar aí o versículo 10 agora. 7:10. Olha aí comigo, por gentileza. E livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Então, o segundo ponto é esse: a intervenção de Deus por nós. A intervenção de Deus por nós. Deus não nos livra de sermos humilhados, mas nos exalta em tempo oportuno. Louvado seja Deus. O José foi humilhado por ser fiel. Fiel à sua família, fiel ao seu patrão, fiel ao seu Deus. Agora, Deus trabalhou na vida de José dando-lhe 3 coisas. Primeiro, consolação em seus problemas. Versículo de número 9, deixa claro isso. Os irmãos o venderam, mas Deus estava com ele. Segundo, libertação de seus problemas, versículo 10, e livrou de todas as suas aflições. O que significa livrou de todas as suas aflições, irmãos? Significa que ele não enfrentou a aflição? Que ele não passou pelo problema? Não, que ele passou pelo problema, mas não naufragou. Ele passou pelo problema, mas venceu. Ele passou pelo problema, mas não fracassou. Ele passou pelo problema, mas saiu dele. Porque às vezes a gente pensa que Deus só livra quando a gente não passa pela luta. Deus não livra você do problema, Deus livra você no problema. Depois, não só consolação em seus problemas, libertação de seus problemas, no verso 10, mas promoção depois de seus problemas, versículos 10 e 11. Aí Deus levanta o camarada num tempo de crise mundial para ser o salvador do mundo. Agora preste atenção nisso. Leia a Bíblia, leia a história e vocês verão isso. Sempre que Deus levanta alguém para uma grande obra, primeiro Deus leva o camarada para o deserto, para os vales mais escuros, para as provas mais duras, para os testes mais rigorosos, para tonificar bem as musculaturas da alma. Já perceberam isso? Deus não põe alguém numa posição de destaque sem antes prová-lo. E prová-lo fortemente. Fortemente. Então, o que Deus fez na vida dele? Deus livrou das aflições. Olha aí no versículo 10. Segundo, o que Deus fez mais? Concedeu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito. Concedendo, o Faraó constituiu o governador daquela nação, de toda a casa real. E agora você vai ver que Deus galardoa a José, fazendo dele um instrumento de bênção para os outros. Para os outros. Olha comigo, por favor, que quando o pai dele vai para o Egito, mais tarde, e vai fazer uma descrição de quem é José, não tem uma descrição mais bela do que esta. Abra lá em Gênesis, por favor, 49, 22. Olha a descrição que o seu pai faz de José. Você pode ler comigo o verso 22, vamos juntos? José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Preste atenção em 3 verdades aqui. Primeiro, ele é um ramo frutífero. Por que ele é um ramo frutífero? Porque ele é um ramo frutífero aonde? Junto à fonte. E quem é um ramo frutífero junto à fonte, sabe o que faz? Não abençoa apenas para dentro do muro, abençoa também para fora do muro. Se você quer ver Deus usando a sua vida para fora da sua casa, da sua família, da sua parentela, preste atenção nisso. Deus prova.
Mas na medida que ele prova, ele faz de você um ramo frutífero. Mas ele planta você junto à fonte, a fonte é o próprio Deus. E aí você vai ser bênção, não só para dentro da sua casa, você vai ser bênção para o mundo. Olha que coisa curiosa, Deus usou os irmãos de José para colocar José no caminho da providência. E Deus usou José para salvar a vida de seus irmãos. Deus já havia profetizado para Abraão, falado para Abraão, que a descendência dele iria para o Egito. Como? De que forma? De que maneira? A providência é carrancuda. Deus abre o caminho para o povo de Israel ir para o Egito, e os irmãos vendendo José como escravo para lá. Quem poderia imaginar que essa seria a forma de Deus cumprir o seu plano? Como José poderia imaginar que aquele ato tão cruel de ser desprezado, odiado pelos seus irmãos, usado como mercadoria barata para vendê-lo como uma mercadoria humana para o Egito, seria a providência carrancuda de Deus, para Deus cumprir o seu plano de levar aquela nação para o Egito, aquele povo para o Egito, e fazer dele um grande povo lá, e cumprir a promessa a Abraão. Então, vamos concluir com o último ponto, e eu serei mais breve. A graça de Deus através de nós. Versículos 11 a 16 retratam isso com clareza. O que acontece? O José interpretou o sonho do copeiro, do faraó na prisão. Agora o faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretá-lo. O copeiro, tem um rapaz lá na prisão que o camarada é bom nisso. O faraó mandou chamar. E aí o José interpreta o sonho do faraó, que eram 2 sonhos, mas um único sonho. E esse sonho revelava para Faraó que haveria 7 anos de muita fartura, de muita prosperidade, de muitas colheitas, de muita sobra de alimento que precisava ser guardado, porque viria 7 anos de muita seca, de muita fome, de muita carência, e o Egito haveria de ser então o celeiro do mundo. Aí José diz: Faraó, você precisa escolher um homem que administre esse projeto para você, para que você então, nesses 7 anos de fartura, possa plantar muito, possa colher muito, possa fazer celeiros, possa armazenar comida, porque o mundo vai passar 7 anos de fome, e esse alimento precisa ser guardado para que possa suprir a necessidade do mundo. E o faraó disse: mas tem alguém melhor do que José? E o faraó constitui José em governador do Egito. E o projeto de Deus se cumpre. E agora eu queria que nós lêssemos 3 versículos da Bíblia para entender isso. Gênesis 45, 5, olha aí comigo. Olha o que José diz para os seus irmãos quando se dá a conhecer a eles. 45, 5. Eu queria que todos vocês lessem comigo. Vamos juntos? Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Preste atenção num homem que entende que Deus dirige o seu destino. Quando ele se revelou para os seus irmãos, eles ficaram desesperados, com medo de vingança, com medo de que seu irmão fosse matá-los, com medo de que seus irmãos fizessem algum mal para eles. Começaram a discutir entre eles. Fiquem calmos, fiquem tristes não. Vocês erraram, mas vocês estavam apenas cumprindo um projeto de Deus. Olha como Deus é maravilhoso, irmãos. Mesmo quando o homem peca, o plano de Deus não pode ser frustrado. Segundo versículo, 45, 8. Vamos juntos comigo? Vamos lá? Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Olha que entendimento magnífico. Não foram vocês, foi Deus. Qual foi a providência que Deus usou? Carrancuda. Deus mandou para o Egito não de carruagem de ouro, não com bandeiras e bandeirolas à sua frente, um exército marchando à frente dele e uma banda tocando atrás. Deus o mandou para o Egito, Deus o levou para o Egito de uma maneira tão dolorosa. Mas ele agora entende o projeto de Deus na sua vida. Mas olha, finalmente,
Esse é um dos textos mais sublimes de Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Vamos juntos, todos nós, por favor. Vamos juntos? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José não é inocente a ponto de pensar que a motivação dos seus irmãos ao venderem para o Egito era boa, não era boa, mas Deus não fica dependente do homem para cumprir os seus planos, e apesar de eles terem tentado o mal contra José, Deus transforma aquilo em bem, para um projeto muito maior, para que a vida de muita gente fosse preservada naquele tempo de fome. José ainda mais, não só isso, José decide perdoar seus irmãos em vez de se vingar deles. E como é que José fez isso? De 3 maneiras. Primeiro, diz a Bíblia que foi antes da crise da fome que nasceram os seus 2 filhos. O primeiro filho que nasce, José põe o nome no menino de Manassés. O que significa Manassés? Deus me fez esquecer. Em vez de ele levantar um monumento de mágoa, de dor, de ressentimento, ele ergue um monumento vivo de perdão. De perdão. Se as pessoas intentaram mal contra você, mesmo que elas intentaram mal contra você, essas pessoas não vão frustrar o plano de Deus na sua vida. Então não cabe a você ficar com mágoa delas. Não cabe a você vingar-se delas. Não cabe a você pagar o mal com o mal. Entenda isso. Entenda isso. Mesmo que as pessoas falem mal, façam mal para você, o plano de Deus na sua vida não vai ser frustrado. E Deus não permite que você dê o troco às pessoas que falam mal, fazem mal para você. Cabe a você perdoá-las. Segunda coisa que José fez para demonstrar o seu perdão. Capítulo 45, versículo 18. Olha que coisa maravilhosa que está escrito aí. 45, 18. Tomai a vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, comereis a fartura da terra. Porque às vezes tem gente que diz o seguinte: não, eu perdoo você, mas agora você vai ter que ralar. Ele diz: eu perdoo vocês e vou dar o melhor para vocês. Isso é perdão. Não é você apenas perdoar o que foi passado, é você abençoar daqui para frente. Isso é perdão. É isso que Deus faz com você e comigo. Olha comigo aí, 45, versículo 20. O que é que está escrito? Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Agora ele faz mais do que isso. Ele sustenta seus irmãos e seu pai. 47, 11 e 12, olha aí. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó ordenara, e José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Porque uma coisa é você prometer, outra coisa é você cumprir. Lá ele prometeu, aqui ele cumpre. Finalmente, ele pagou o mal com o bem. Foi o que nós já lemos, mas eu gostaria que nós lêssemos agora o contexto antes e depois. Então, vamos fechar aqui, capítulo 50, versos 19 a 21. Olha o que Jacó, olha o que José disse para os seus irmãos. Você pode ler comigo esses 3 versos? Vamos juntos? Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração.
Como é que você reage quando alguém fala mal de você ou faz mal para você? Você tem essa postura? Quem sabe a gente pudesse aí repaginar a nossa alma, não? Então, duas aplicações breves. Primeiro, entenda o caráter ondulatório da vida. Você está no vale hoje? Você está passando por uma masmorra hoje? Esse não é o último capítulo ainda da sua vida. Deus é poderoso para reverter isso. Deus é poderoso. Tem hora que você diz, não tem mais saída. Com Deus tem saída. Porque de repente, é aquele que está lá na masmorra que Deus vai levantar para ser o salvador do mundo. É aquele que está lá na masmorra que Deus vai dar uma visão do que fazer no tempo da crise. Segunda aplicação breve, veja, por favor, a providência triunfante de Deus. Os infortúnios humanos não frustram os planos perfeitos e eternos de Deus. Saiba disso, creia nisso, aproprie-se disso. A nossa vida não é a lasca de lenha jogada no mar da vida, empurrada de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. A nossa vida está nas mãos daquele que está sentado num alto e sublime trono e tem as rédeas da história em suas poderosas mãos. Descansa em Deus, Ele está no controle.